GTX 1650 ainda vale a pena? Vou te mostrar um teste de hardware e falar um pouquinho mais sobre essa placa. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o seu like e a gente sempre vai trazer muita informação legal para vocês. Então, bora lá. GTX 1650 foi uma placa lançada em 2019, lá em abril, e faz então 4 anos que essa placa lançou. Lá em 2019 foi quando veio a geração de placas 16, né? A 1650, 1660, 1660 Super, 1660 Ti. Então, foi ali a geração das placas 16 da Nvidia. E junto com o lançamento delas, também veio a nova nomeação da Nvidia, que só foi usada nessa geração e na seguinte, que são as placas Super. Por exemplo, temos a 1660 Super e também a 2080 Super, que são duas das mais usadas, junto com a 2060 Super também. Na geração seguinte, nas RTX 3000, não tivemos mais a Super, só temos as variações sem TI e com TI. Agora falando um pouquinho da GTX 1650. Ela tem 4 GB de GDDR5, 128 bits, é da arquitetura Turing e tem um TDP de 75 watts. O que isso quer dizer pra gente? Isso sendo uma placa de 4 GB, é uma placa com uma quantidade de VRAM menor, e esses 4 GB já é considerado pouco se você for parar para comparar com os jogos atuais. Por exemplo, a Unreal Engine 5, todo mundo já está dizendo que ela quer muita VRAM, ela vai precisar de muita VRAM para rodar com um bom FPS, por ser gráficos muito realistas. E se você for ver os jogos lançamentos de 2023, também são jogos que são mais pesados pro lado da VRAM. São jogos que você vai precisar de uma grande capacidade de VRAM para você conseguir jogar com um desempenho top. Mas 4 GB para os jogos mais competitivos e para jogos mais antigos e que não sejam tão fortes para a sua placa de vídeo, está super bom ainda. E se você for comparar o desempenho dela com uma das placas atuais, você pode ver a RX 6400, que tem um desempenho bem parecido com a GTX 1650. Uma das diferenças que essas duas placas têm é que a GTX 1650 só tem suporte até o DirectX 12 e a RX 6400 tem suporte até o DirectX Ultimate 12. Essa é uma diferença bem pequena ali do lado do DirectX, que não vai fazer muita diferença na hora dos jogos, mas ainda assim a RX 6400 é uma placa mais atualizada. E se a gente comparar ela com a 1060, que são ambas as placas mais usadas pela pesquisa de hardware da Steam, a gente consegue ver que, em primeiro lugar, que foi passado faz pouco tempo, é a GTX 1650, com 6,19% da galera total que usa Steam, usa a 1650. Em segundo lugar, com 4,99% é a GTX 1060. Então essas são ambas as placas mais usadas atualmente pela pesquisa de hardware da Steam, que dá um número bem legal pra gente, que dá pra ver que são duas placas que ainda são muito usadas, mesmo elas tendo 4 e 5 anos de idade já. Mas é aquilo, 1060 não é uma placa que você acha mais no mercado nova para vender. Obviamente você acha usada, mas a 1650 você consegue achar ainda muitos modelos ainda novos, fechados e lacrados. Hoje no site da Terra a gente tem modelo da 1650 saindo por R$ 999, vários modelos da Gigabyte, da Inno3D, da Asus também e da MSI para você poder escolher qualquer um desses modelos da 1650. E caso você tenha a 1650 ou tá pensando em comprar ela, como ela tem o TDP dela de 75 watts, você não vai precisar de uma fonte muito mais potente do que 500 watts. 500 watts vai segurar ela sem problema nenhum, com sobra extra. E agora vamos pro que interessa, que é o teste de hardware, como que essa placa de vídeo vai sair nos jogos, bora lá. E o teste foi feito com um Ryzen 5 5600 e uma placa-mãe B450 e 2x8 3200 MHz de memória. Começando no CSGO, um jogo que não é pesado, no 1080p, no Very High, deu uma média de 188 FPS, com 1% low de 71. Para um jogo competitivo tá ótimo, e principalmente que é um jogo pesado para o seu processador. A 1650 não é o bottleneck no caso do CSGO, exatamente pelo fato de ser um jogo pesado para o seu processador, fechou? Agora, GTA V no 1080p no Ultra deu uma média de 58 FPS e 1% low de 43. Para um jogo que não é tão competitivo assim, que a maioria da galera usa para jogar o GTA Online ou até mesmo o GTA RP
5M, você consegue jogar de boa sem problema nenhum com a GTX 1650. Agora, o Warzone 2.0 no 1080p no Ultra deu uma média de 61 FPS e 1% low de 33. Vocês viram ali que 1% low deu uma bela de uma baixada, mas ainda assim é considerável, bem jogável, principalmente nesse caso que a gente testou no Ultra, e você pode ali abaixar pro baixo, pro médio, para ter um melhor desempenho, principalmente em um jogo competitivo como o Warzone. Agora o Doom Eternal, um jogo um pouquinho mais pesado, no 1080p também no Ultra, deu uma média de 60 FPS e 1% low de 47. Ainda assim, super jogável, principalmente para um jogo campanha, para um jogo single player, que você não precisa de altos FPS, porque não é um jogo competitivo. Continuando num jogo mais pesado, temos God of War no 1080p na qualidade original, numa média de 62 FPS e 1% low de 52. Ainda assim, super jogável, como eu já falei, um jogo single player super de boa de jogar a 60 FPS. E por último, temos um jogo um pouquinho mais difícil, que é o Homem-Aranha Miles Morales no 1080p no high, deu uma média de 53 FPS e 1% low de 7. Isso mesmo, 7. Fica bem baixo ali no 1% low, mas a média continua sendo 53, então você vai ter ali umas horas que o jogo pode dar uma travadinha, mas ainda assim super jogável, principalmente se você dá uma baixada nos gráficos, né? Então, como você pode ver, para jogos competitivos você consegue usar sem problemas nenhum a GTX 1650, mas como é uma placa já de 4 anos de idade, você vai ver que ela vai começar a pecar nos jogos, nos lançamentos, nos jogos mais pesados, fechou? É uma placa que você ainda consegue encontrar nova, então você pode ter ali o conforto de ter a sua garantia, e é uma placa que você ainda pode pagar menos de R$1.000 para conseguir ter ela. Se você quer que a gente traga algum teste comparativo com ela ou uma explicação melhor de outra placa, é só comentar aí embaixo. Já aproveita e deixa o teu like, se inscreve no canal que a gente vai continuar trazendo conteúdo assim bem legal para você, fechou? Então até a próxima!